mais uma vez juntamente aqui com vocês. Dessa vez eu estou aqui para fazer a correção da atividade da página 89, a revisão sobre os hebreus, fenícios e persas. O primeiro item, ele pede para completar o quadro com as afirmativas a seguir. Vamos ver que é uma atividade que ela envolve 3 povos diferentes, não é isso? Primeiro, nós estudamos os hebreus, os fenícios e os persas. Ele pede para completar com as características de cada um desse povo aqui. O item A, povo que se estabeleceu no Planalto do Irã por aproximadamente 2000 a.C. Nós vamos ver os persas, que foram considerados um dos maiores guerreiros, que formaram um dos maiores impérios da antiguidade. O item B, nós vamos ver aqui que ele pede os povos que praticaram o monoteísmo. Vamos ver que os hebreus, não é isso? Todos os povos, exceto eles, todos os povos desenvolveram o politeísmo. O que é isso, professor? O politeísmo é uma religião que cultua vários deuses. Já o monoteísmo foi desenvolvido pelos hebreus. Nós vamos ver que foi o monoteísmo. Vamos ver que Abraão, a história dos hebreus começa a ser formada a partir da saída de Abraão, de Ur, dos caldeus. Era uma região, Ur era uma das cidades, estados, que ficava na Mesopotâmia. Então, Abraão recebe uma chamada de Deus e ele vai em busca de uma terra que Deus prometeu a ele. Essa terra era chamada de Canaã, que mais tarde passou a chamar-se Palestina. Então, ele diz assim, diferentemente dos demais povos da antiguidade, eles eram monoteístas. A resposta aí seria os hebreus. A C, povo de origem semita, que migrou da Mesopotâmia para a região da Palestina. Vamos ver, acabei de citar que foram os hebreus, não é isso? O item D, povo de origem semita, que se estabeleceu numa faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Vamos ver os fenícios que foram grandes construtores de navio, grandes navegadores, grandes comerciantes. O item E, criaram as satrápias, unidades administrativas controladas por um governador, nomeado por um rei. Nós vamos ver aí que foram os persas. Os persas, através da guerra, eles dominaram praticamente o mundo naquele período. Então, esses territórios conquistados passaram a ser administrados pelos sátrapas. E isso foi um modo que o rei ele criou para centralizar o poder. Então, os sátrapas eram governadores nomeados pelos reis persas. As condições geográficas, o item F, ele fala aqui quais foram os fatores que contribuíram para que os fenícios eles desenvolvessem a navegação e o comércio. Nós vamos ver aqui as condições geográficas da região e que essa civilização se estabeleceu. Então, ele está falando de quem? Desse povo que desenvolveu a navegação e o comércio marítimo. Nós estamos falando dos fenícios. O item G, ele fala sobre, ao estudar esse povo, os historiadores, eles compararam os textos bíblicos com vestígios arqueológicos e com narrativa de outros povos. Nós vamos ver aqui os hebreus, é isso? A Bíblia é a principal fonte histórica que narra o modo de vida desse povo aqui. O item 2, aliás, a segunda questão, ela é um texto de um historiador, não é isso? Que ele narra a importância da Bíblia na história do povo hebreu. O item A, ele diz assim, segundo o historiador, segundo o autor,
a historicidade de alguns aspectos da narrativa bíblica pode ser questionada. Ele pergunta se a Bíblia pode ser questionada aqui de acordo com o texto. Ele vai dizer assim, segundo o autor, especialmente porque a Bíblia apresenta um conjunto básico com a unidade, com a trajetória e com o modo de vida desse povo hebreu, e não com as narrativas fiel do acontecimento. Ele não está preocupado em estudar se esses acontecimentos realmente aconteceram. Ele está preocupado, sim, com o compromisso em relação ao conteúdo, em relação à história. Quando os historiadores vão estudar os hebreus, eles recorrem à Bíblia como fonte, como resgate, como uma perspectiva de construir a história desse povo. E não como uma fonte de estudo espiritual, vocês entenderam, né? Então, segundo ele, na perspectiva histórica, a Bíblia pode ser questionada. O item B, ele diz assim, segundo o texto, porque a Bíblia pode ser utilizada como fonte histórica, porque ela fornece informações importantes para o trabalho do historiador, como o costume, os padrões e o comportamento. Então, para eu tentar entender um pouco sobre a civilização hebraica, eu vou recorrer à Bíblia, que a Bíblia vai me dizer como esse povo vivia, que tipo de atividade eles desenvolveram, como eles eram organizados, como eles praticavam sua religião, seus costumes. É isso que ele diz aqui. Então, para entender esse povo, o modo de vida dos hebreus, eles recorrem à Bíblia enquanto fonte histórica. O terceiro item também é um texto. Então, ele diz assim, o texto se refere a que povo? Esse texto aqui, ele narra a história especificamente de um povo, que ele diz assim, eles controlaram o comércio de algumas matérias-primas mais valorizadas da época, como o marfim, as pedras preciosas, a púrpura. A púrpura, ela era um pigmento extraído de moluscos, utilizado para tingir tecidos. O tecido de púrpura, ele era muito caro, ele era utilizado principalmente pela nobreza. Eu acho que eu já disse para vocês, mas naquela época se conhecia o indivíduo pela roupa. Através da roupa era possível identificar a que grupo social aquele indivíduo ele pertencia. Então, a púrpura ela era utilizada para atingir tecidos. E esses tecidos eles eram muito caros. Esses moluscos eles eram muito raros. Só quem conhecia essa técnica era os fenícios. Então, eles venderam a púrpura praticamente para todos aqueles povos daquele período. Ele diz assim, o texto se refere a que povo? Não é? Vamos lá. O texto ele se refere aos fenícios, povo de origem semita. Semita era de origem dos filhos de Noé, por exemplo, os hebreus eram semitas, os fenícios eram semitas, pertenciam ao mesmo grupo linguístico. Vamos